Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Sétima rodada do torneio de candidatos. Galera, o torneio tá pegando fogo. Ô, Rafa, você não falou ontem que foi a sétima rodada? Que é isso? Tá igual o Faustino Ouro. Sempre, ele tem 11 anos pra sempre, aquele menino, né? Já passou o tempo, já passou, virou a década, o moleque continua com 11 anos. Não é isso? Quem mais? O Firuja tem 17 anos pra sempre, não é? Tem umas coisas assim. Galera, corrigindo, no último vídeo eu falei sétima rodada, era a sexta rodada. Estamos na sétima agora, né? O Sindarov ainda não tinha encarado a Nishigiri. Portanto, de todos os 8 jogadores, ainda faltava esse sétimo oponente para o Sindarov, Anish Giri. Bora dar uma olhada então nessa partida que é espetacular e começa com o peão dama aqui pelo Sindarov. Sindarov que tá sendo comentado no mundo todo, né, galera? O que ele tá fazendo nesse torneio, mais de 3.100 de performance de rating, né? Aqui começando essa rodada, ele tá com 5,5 pontos em 6, é bizarro, né? É muito bizarro isso. Tá todo mundo chocado com esse grande desempenho aqui do Sindarov. Ninguém tinha conseguido prever isso daí. Podia até falar, tá? Mas essa distância, né? Até aqui, 2 pontos de diferença na liderança é muita coisa. Bora dar uma olhada. Peão dama foi jogado, o cavalo vem para F6, C4. E aqui o Giri responde com E6. Abertura flexível por enquanto. Cavalo vem para F3 e aqui a Bogo Índia, meus amigos. Bispo B4, mentira, ele não jogou isso. Aliás, eu nunca falei isso daqui no canal, mas eu vou falar pela primeira vez, é importante, hein? Nunca jogue a Bogo Índia, tá bom? Porque a Bogo Índia já foi experimentada, vários experimentos com computadores modernos. As pretas não conseguem nem empatar com essa abertura. E é engraçado que não dá pra ver agora, assim, a avaliação não é uma coisa assim, uma pendurada, nem nada. Mas a longo prazo é curioso que nem empate consegue com essa abertura, né? Então, é sempre bom, não. Pela primeira vez, de maneira inédita, eu tô falando pra vocês, nunca joguem a Bogo Índia. Mas não foi isso que aconteceu na partida, porque o Giri assiste o canal Xadrez Brasil e ele seguiu aqui com o D5. Rafa, ficou incoerente isso. Ele assiste, mas você nunca falou. Bom, esquece tudo isso. Segue o baile. Cavalo C3 foi jogado agora pelo Sindarov. E agora sim, Bispo B4. Pelo Giri, seguindo o desenvolvimento, cravando aqui o cavalo, influenciando um pouquinho mais nas casas centrais e preparando para colocar o rei em segurança. Bispo G5 devolve na mesma moeda, né? Aqui houve uma redução da influência desse cavalo nas casas centrais. Bispo G5 faz a mesma coisa. H6 questiona o bispo. E aqui temos trocas, galera. Bispo toma e depois de dama por F... Ô, Rafa, volta aí, cara. Não dava pra complicar o coreto aqui, jogar um dama 4 aqui, uma bagunça. Bispo atacado, eu dou cheque atacando o bispo. Aí ele defende com o cavalo C6. Depois eu posso capturar ou posso jogar esse, ó. O lance do MVL aqui, ó. O que vocês acham? Dá pra jogar também, é uma outra partida, é interessante jogar dessa maneira, mas também ficaria em igualdade aqui, tá? Pressão no peão central, esse cavalo tá cravado, você vai seguir com E3, vai tirar o bispo e as pretas não tem de fato nenhum problema na posição. Mas o Sindarov decidiu ir não para isso, joga diretamente com o bispo por cavalo e depois de dama toma E3, né? Acelerando o desenvolvimento. De fato, a dama aqui não tem nada a ver. Para dar um cheque, é fácil de defender, não tem continuidade esse ataque. O Sindarov preferiu seguir o desarrolho. Roque coloca o rei em segurança, a torre na coluna C, postergando um pouquinho o desenvolvimento do bispo, né? Ele está esperando aqui essa captura para não ter que mover o bispo 2 vezes. Ah, bispo E2, toma bispo por C4. Então aqui ele deu uma postergadinha e o Giri decide jogar peão toma e depois de bispo toma, então finalmente desenvolvendo esse bispo e preparando para rocar, temos o lance C5, muito bem jogado pelo Giri. Notem que ambos os jogadores jogaram tudo isso ao toque. Olha o tempo deles, eles começaram com 2 horas, não tem nada de acréscimo. O Sindarov jogou em 1 minuto, tudo isso, e o Giri também. É impressionante, galera, é impressionante. E o Giri tá mantendo o passo aqui porque uma das grandes armas do Sindarov nesse torneio tem sido o seu ritmo, a sua cadência rápida, né? Então, ele tem costumado ficar com 1 hora a mais que os adversários, às vezes mais do que isso, né? E os adversários tendo problema no relógio logo no começo da partida e ele com folga de tempo. Então o Sindarov ele tá com um preparo muito bom de abertura.
Agora é importante não diminuir o atingimento que o Sindarov tá fazendo nesse torneio pro preparo de abertura, porque eu tô falando isso porque eu já vi muita gente falando, por causa do preparo dele, tá insano a performance dele. Pessoal, preparo não dá essa performance não, tá bom? Preparo por preparo, o Caruana também tem um preparo gigantesco, tá fazendo um bom torneio, mas o que o Sindarov tá fazendo aqui, ele tá com preparo bom. Fora do preparo, ele tá jogando com cadência, com ritmo, com alta consistência, assumindo o risco, sacrificando peça, indo pra cima, né? Com autoconfiança, com essa mentalidade de assumir risco. Então, não dá pra dizer que é preparinho de abertura. O preparo dele tá muito bom? Tá, mas o cara tá jogando um torneio espetacular. Rack foi jogado, coloca o rei em segurança, peão toma e agora o Sindarov joga este lance intermediário, cavalinho E4 atacando a dama. Dama volta para casa de E7, dama F5 também é possível, é tudo que o Sindarov quer aqui, ele quer criar essa confusão aqui, ou bispo D3, ou cavalo G3, enfim. O jogo pode ir embora de diversas maneiras, eu acho que o Sindarov ia... Né? Ele tem feito muito isso, esses sacrifícios e tudo mais para poder ganhar a iniciativa. Pode ser. O Guiri jogou mais sólido aqui, jogou o lance da manhã E7 e agora sim, o Sindarov recupera aqui. O Rafa, não daria para tomar de cavalo, não é melhor? Porque evita o peão isolado? Tudo bem, mas aqui eu acho que o Sindarov está querendo criar algum desequilíbrio na posição para poder ter mais possibilidades de luta, né? Então, peão toma foi jogado ao toque. E o Guiri segue com o lance torre D8. Já pensou aqui um minutinho, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui para fazer o lance. Sindarov segue imediatamente com dama em E2, sai da coluna D, dá suporte nas casas claras, dá a casa de D1 para a torre. Cavalo vem para C6, com pressão no peão isolado. Esse é o famoso PDI. Esse é o termo, né, dos livros, peão dama isolado. Ou, em inglês, nos livros em inglês é o IQP, né, o Isolated Queen Pawn. Por que a gente tem até sigla? Porque é um tema comum nas partidas. É muito comum você ter um peão dama isolado e não necessariamente é uma fraqueza. A partida segue com o lance torre de F em D1, dando suporte para este carinha. E um lance bispo A5 é o melhor lance da posição jogado aqui pelo Guiri. Aqui ele já tá fora do preparo, o Guiri mesmo assim encontrou o melhor lance da posição e se saiu muito bem na abertura. Fez a lição de casa muito bem feita. Sindarov, galera, segue com o lance bispo em B5. Mais um lance jogado com uma velocidade absurda. Existe já uma pressão aqui em C6. A partida segue com bispo D7 fazendo a defesa e imediatamente joga o lance cavalo aqui em C5. O Sindarov no lance 16 continua com preparo de abertura, galera. É bizarro. Aqui, bispo em E8 foi jogado pelo Guiri. O Guiri tá tentando manter a cadência. Ele sabe o que aconteceu com os seus comparsas, né? Com seus amigos nas rodadas anteriores. E ele tá querendo evitar que aconteça o mesmo, né? Ou seja, o Sindarov lá com 1h50 e os caras com 15 minutos no relógio, né? No lance 15, 16, né? Que é o que ele tem feito. Acho que eu exagerei um pouco nos números, mas criou uma caricatura boa do que ele tem feito. E aqui, D5 foi jogado ao toque pelo Sindarov, continua no seu preparo no lance 17. E vai mais esse preparo, hein? Peão toma foi jogado, dama toma, cavalo toma. E cavalo por B7 jogado imediatamente, atacando a torre e o bispo. Torre B8, Guiri precisa recuperar material. E depois de cavalo por A5, torre por B5, atacando o cavalo, recupera o material. E o Sindarov volta ao cavalo para casa de B3, lance 21. E o que o Sindarov conseguiu com essa abertura, com essa posição? Ele conseguiu muito, galera. A posição do Guiri, falando bem a verdade, já é uma posição difícil aqui. Ô Rafa, a barrinha tá dando 0. A gente vai ver que não é tão simples assim. Por quê? O Sindarov, ele vai conseguir ter um cavalo aqui na casa central de D4, e é um cavalo que este peão aqui, ó, primeiro que ele bloqueia este peão, e o bispo vai perder completamente a atividade por conta desse peão bloqueado. E esse cavalo é um monstro para controlar os saltos do bispo. Então, o Sindarov ele vai ter mais espaço, ele só precisa proteger esse peão de B2 por enquanto. Tem um peão isolado para ele bater no futuro e tem o cavalo eterno aqui na casa central. Olha só como vai ser difícil isso aqui pro Guiri. O Guiri já tenta ganhar aqui um peãozinho, mas é claro que o Sindarov protege. E pela primeira vez o Sindarov gasta algum tempo relevante aqui na partida. Muito provavelmente ele ficou calculando qual das duas torres jogar,
ou até mesmo alguma linha um pouco mais complicada já diretamente atacando aqui a torre. São 3 boas opções, né? E o Sindarov decidiu jogar o lance torre em D2, protegendo o peão. A4 chegou com velocidade, o cavalo vem centralizado. E aqui torre atacada, volta para casa de B7, mantendo pressão no peão de B2. Sindarov faz o lance profilático, joga um H3. O Guiri tá mantendo a cadência, joga torre de A em B8. Ele ainda tem uma hora no relógio. Lance 24. Ele escapou dos problemas dos adversários anteriores do Sindarov. Ainda assim, o Sindarov tem uma superioridade grande aqui de relógio. B3 foi jogado. Esse lance é maravilhoso porque essa configuração aqui, olha só, um cavalo imune ao bispo, um peão protegido por um cavalo que é uma peça barata para defender o peão contra 2 torres, né? Vocês entenderam? Coitado do cavalo, Rafa, você chamou ele de uma peça barata, né? Mas comparado com... São 10 pontos aqui de peça, né? Para atacar aqui, é uma peça de 3 segurando as 2. É um bom negócio. A partida segue com F6 agora pelo Guiri, dando um pouco mais de mobilidade aqui para o bispo. E aqui o Sindarov rasga um G4, H5, cavalo manobra para casa de E1. E aqui temos trocas, peão toma e o cavalo vem para G6. O Guiri precisa trazer as peças para o jogo, vai tentar trazer o cavalo aqui, ó, quem sabe, né? Agora, tem uma luta aqui por essas casas, vamos ver. A partida seguiu com o lance F3 e agora o cavalo centraliza com pressão aqui, né? Não sei se de repente dá para tentar até isso aqui, ó. De repente, né? Você desvia o cavalo aqui. Não, mas tem 2 aqui. Enfim, se esse cavalo sair daí, dá para fazer esse golpe, né? Em algum momento é incômoda essa pressão aqui em F3. Por isso o rei F2 foi jogado pelo Sindarov e o Guiri joga o lance G5. Muito bem, os peões nas casas escuras fixaram os peões nas casas claras e o bispo ganha uma boa mobilidade. Sindarov segue com o cavalo D3, ataca este pocotó, bispo fica aqui em D7 e aqui o rei vem para casa de G3, totalmente protegido, fez sua fortalezinha. E nessa posição o Guiri decide ir para essa troca um pouco controversa, será que é hora? Porque aqui tem uma tensão rolando, tem uma tensão aqui entre esses 2 cavalos. Não é bom para as brancas capturarem aqui o cavalo porque você vai unir esses peões aqui, eles vão ficar fortes, o peão não fica mais isolado, né? Então, não sei, talvez aqui para o Guiri, sei, lutar aqui pela coluna, jogar um torre C8 fosse uma outra possibilidade. Esse lance aqui acaba favorecendo o Sindarov. E por que isso? Porque agora, de fato, ninguém encosta nesse cavalo. O bispo não tem como jogar, olha que interessante aqui, o bispo não tem o que fazer aqui, ele não tem por onde atacar esse peão. Só as torres conseguem atacar o peão e esse peão está defendido pelo cavalo. Então, estrategicamente, o Sindarov tem uma posição superior. Tanto que o Sindarov tem 1 hora a mais que o Guiri. 1h17 no relógio. O Guiri tem 21 minutos já. Lance 34. A sorte do Guiri é que não tá no lance 15. Sorte não, ele fez por merecer, né? Mas 20 minutos para jogar aqui 6 lances. Tá com um bom tempo ainda o Guiri. Torre B6 foi jogado, controla um pouco mais a casa de C6, torre D2 foi jogado agora pelo Sindarov, rei vem para F7, torre C5 coloca pressão no peão e a torre de 8 volta para B7. Nesse momento até mesmo dá para capturar o peão, mas o Sindarov joga esse lance que incomoda demais essa torre nessa coluna aberta. Torre D6 foi jogado protegendo aqui o peão. E aqui rei F2 vai manobrando o rei para outra ala, aqui o Sindarov. E o Guiri tem o lance rei G7, agora ele acaba jogando rei G7. Existe a possibilidade de F5, é uma linha difícil de ser jogada, uma linha meio computadoresca. Aqui rei G7 faz mais sentido para seres humanos, né, controlando aqui a entrada da torre. E agora o Sindarov joga o lance torre A5. Galera, aqui tá acontecendo um negócio que é o Sindarov nessa posição não precisa ter pressa para nada. Ele tem o domínio da posição, mais uma vez um cavalo aí muito fácil de proteger, o rei chega para proteger agora o cavalo, que é exatamente o que acontece na partida com torre B4 e rei E3, exclama, né? Então agora o cavalo tá protegido, não dá para essa torre dar cheque, o peão aqui tá protegido, as torres com boa liberdade. Eu não sei nem se dá para querer dar um checkmate aqui de repente, existe até mesmo, aqui não vai ser mate, né? Mas enfim, existe essa entrada aqui, esses ataques aqui das torres. Então todo tipo de perigo já está acontecendo, a impressão que dá é que as brancas têm aqui o jogo na mão.
O Guiri tem 2 minutos para fazer o lance 40. Uma boa notícia é que ele vai ganhar mais meia hora no relógio. O Sindarov já ganhou. E agora o Guiri faz aqui o lance 40. Torre de D em B6 aqui. Muito bem, né? Olha só que difícil o lance, deixando aqui o peão, indo para cima desse peão aqui de B3. Cara, que loucura é essa? E o Sindarov aqui vai para a torre por peão. E a gente vai ver as complicações que vão sair a partir disso. A posição muito difícil aqui para o Sindarov. Ele fez até agora a partida perfeita. Até agora ele deve estar com 100% de precisão aqui. Ou 100% não, mas sim 99%, tranquilo, né? Agora, aqui, galera, aqui é o ponto. Se você colocar um jogador do tipo Magnus Carlsen nessa posição, ou o computador, né? Eu acho que aqui... acho que aqui o Carlsen, por exemplo, iria para uma ideia como essa. Não diretamente capturar o peão. Esse peão já está condenado, né? Mas sim continuar colocando a pressão. Sabe aquela coisa, a inércia, aquela coisa, o momento. Você vai indo para cima, aqui teria que voltar, né? E agora sim, talvez capturar o peão, porque já não tem mais bispo E6, né? Já não tem mais... Porque agora a torre não está mais dando suporte para essa casa, né? Então isso aqui faria toda a diferença. Não é fácil jogar isso. Também tem a ideia de trazer o rei. É uma outra ideia nessa posição, que seria trazer o rei, né? E aqui também jogar a torre de repente na coluna E. Então tem algumas ideias aqui que são bem promissoras. Em todas essas ideias cai o peão central sem uma possibilidade de contrajogo para as pretas, tá? As brancas têm de fato como lutar aqui, até mesmo por uma vitória. Mas o Sindarov nessa posição vai para um lance que parece bom e pela primeira vez na partida, né? E como uma das poucas vezes no torneio de candidatos até agora, o Sindarov vai para uma decisão questionável, que é o lance torre por peão. E por que é questionável, galera? A gente tem do outro lado o Guiri, né? É o Guiri, não é o Tripinha, não é o Caveira, não é o Bolinha, né? É o Guiri, galera, jogador alta categoria, alta experiência, top mundial, né? E aqui essa galera tem recurso demais. Olha o que o Guiri me encontra nessa posição, vai vendo. Guiri segue com o lance bispo aqui em E6, uau! E o mundo já estava calculando se ele ia sacrificar aqui, ó. Porque existe esse tema e tal, mas é difícil, é bem difícil essa linha. O Guiri preferiu jogar este lance. E aqui o problema todo pro Sindarov não vale a pena trocar, porque esse final de 2 torres e peões com um peão a menos para as pretas é 100% defensável. Isso aqui é conhecido já, os grandes mestres não têm dificuldade, tanto que o Sindarov não vai para esse lance e joga o lance torre D8. E agora existe uma pressão muito grande aqui no peão de B3. Ainda assim, você não quer capturar aqui de bispo porque vai levar mate aqui. Tem cavalo em F5 aqui dando cheque. Aqui leva mate. Torre H6, seguido de torre H7, seguido de torre G7, cheque mate, né? Aqui também não adiantaria ter ido para E6 por conta de torre E7 mate. Então tá tendo uma rede de mate. E por isso esse lance foi forte, não dá para jogar bispo por peão, mas o Guiri não se intimida nessa posição e segue com o lance. Uau, galera, torre por peão pelo Guiri, lance brilhante, que leitura, cara, que leitura espetacular aqui do Guiri, a gente já vai ver por quê. Cavalo toma, torre toma aqui com cheque, não é possível essa reação aqui do Guiri. E agora, o que jogar? Você pode voltar à torre. Essa é uma possibilidade. Aqui simplesmente vai trocar, vai jogar um F5, vai trocar um desses peões. E esse final aqui é completamente empatado, tá? Os grandes mestres conhecem esse final, sabem empatar. Rei e bispo contra rei e torre é empate. Se for possível vir para a casa da cor oposta do bispo, com velocidade, protegendo o bispo. Isso aqui é empatado. Com um peão a mais é empatado também. Então, esse lance aqui automaticamente empata. Por isso, o lance jogado foi o lance rei F2. E nessa posição, galera, o Guiri tem um lance aqui, que é um lance de livro, aqui, um lance de estudo, um lance muito bonito, que empata na hora. Sem discussão, é empate imediato, né? Mas ele acaba não encontrando. Que seria o lance bispo por G4. É chocante que tem esse lance aqui, né? É extremamente chocante que com uma qualidade a menos você ainda pode sacrificar uma peça. Mas o que está acontecendo nessa posição em particular?
Bom, aqui vocês têm um peão atacado por 2 peças. As brancas correm até o risco de perder aqui se não tomarem o bispo. Teria que tomar. E aqui as pretas têm cheque, galera. E o rei tem que defender essa torre. Não dá para defender com essa. Teria que jogar rei aqui e aí cheque. E adivinhe, o rei vai tentar escapar, mas de novo. Aí ele vai tentar defender, você dá cheque. Aí ele vai tentar ir para H3. Não adianta nada, você dá cheque. E você vai dar cheque para sempre. Ou seja, depois da terceira repetição, é empate, né? Por cheque perpétuo. Então existe esse tema bonito isso aqui nessa partida, né? É muito bonito ter essa coisa escondida aqui. O Guiri, no entanto, não encontra essa linha, mas ele encontra o suficiente. Ele segue com torre B2 aqui com cheque. O Sindarov esconde o rei e aqui vai para as trocas. Fala, Rafa, e agora esse final? Cara, o Guiri, ele entendeu que nessa posição ele não precisa fazer nada. Vocês acreditam nisso? Essa posição é tão bela e o Guiri fez uma leitura tão precisa da posição que o peão e o bispo estão fazendo já um papel maravilhoso aqui, se complementando. O rei fica aqui em volta do bispo e do peão e é uma fortaleza impossível de quebrar, né? Não parece, né? Não parece que é uma fortaleza, tanto que o Sindarov vai tentar jogar, ó. O Sindarov vai pra cima, joga o rei pro canto, traz o rei dele e você fala, cara, agora trouxe o rei, acabou, né? Trouxe o rei, acabou. Cara, não tem como invadir. O rei não consegue... Olha, aqui tem uma barreirinha, né? O rei não passa aqui por essa barreirinha. Quando você tenta ir pra cima aí do bispo, o bispo escapa. Você não consegue controlar, ocupar todas essas casas. O bispo sempre vai dar um jeito de escapar. E o rei vai ficar indo pra cima e pra baixo aqui. Protegendo aqui, o rei não passa, o rei das brancas, né? Então, é muito interessante esse final. Que bela leitura do Guiri. E aqui, claro, o Sindarov vai tentar alguma sacanagem aqui. Vamos ver o que o Sindarov vai aprontar. Joga o rei pra longe, passa o rei, ataca o bispo, vai pra uma ideia interessante aqui, bispo cheque, passa o rei pra lá, ataca o peão de F6. Quando o bispo ataca a torre, olha o lance esperto do Sindarov aqui, ele ainda tenta, galera. Ele joga esse lance rei D6, né? Se fosse aqui no bairro, o jogador de brancas faria esse lance e ainda faria assim, ai, pendurei a torre, né? De ardil, de sacanagem. Porque se as pretas tomarem a torre agora, as brancas ganham esse final, né? Então aqui, se fosse aqui no bairro, o pessoal faz essas baixarias, pessoal. Faz esse lance de rei e fala, ai, a torre eu não vi. Só pra estimular o adversário a tomar logo, né? Aí depois o adversário toma, só dá um sorrisinho assim, ó. Não precisa nem jogar com pressa, né? Dá um sorrisinho, vai lá pegar um suco, né? Pega lá o bolo de cenoura da tia Matilde, que tá bom pra caramba. Agora é o seguinte, pessoal. Aqui jogou bispo B3. Claro, esse final aqui, vou mostrar pra vocês que as brancas ganham, né? Aqui você vai pra cima do peão, quando o rei tenta defender, você mantém o contato e aqui acabou, né? O rei vai pra qualquer lado, você tem um peão passado, vai ganhar. Por isso o lance jogado pelo Guiri foi o lance bispo B3, ele não cai nessa armadilha. E aqui a torre vai pra cima, o bispo escapa, mais uma vez aqui essa... E o Guiri vai mostrando que a sua fortaleza é inquebrável. Quando o Sindarov entendeu que não dá pra quebrar essa fortaleza, ele vai tentar algo diferente. Ele joga o avanço do peão, temos trocas, o rei agora defende o peão e o rei encosta. E agora, será que dá pra defender esse peão? Rei G6 não dá. E agora, então, interessante. O Sindarov agora tem uma torre e um peão contra rei e bispo. Vai ganhar. Na verdade, não tem como defender esse peão. Será que tem? Aqui o lance jogado foi torre F2, fino. Não dá pra capturar o peão, porque o bispo tá atacado. E aqui bispo B3 foi jogado. E a torre conseguiu defender o peão, mas agora o bispo chega atacando. São 2 ataques e apenas uma defesa. E o rei tá meio fora. O Sindarov traz o rei, cai o peão. E aqui ganha a oposição. Rei H5 foi jogado. Muito cuidado aqui, dá pra perder aqui, hein? Por isso que é perigoso, por isso tem que jogar até o final. Por exemplo, rei H4 perde. Rei H4 perde o jogo. Rei H4, rei F4, acabou o jogo. Acabou o jogo. Qualquer lance que vai ser jogado, você tem essa manobra. Aí esse lance aqui dá também. Já vou fazer o mais simples, que tem uma manobra mais sofisticada aqui, atacando o bispo, ameaçando o mate. Não é tão sofisticado assim, né? É bem direto, né? Eu acho que dá pra fazer. É porque vai jogar aqui e voltar lá, né? Eu acho que esse aqui direto já é suficiente. Eu vou fazer esse que é mais simples de entender e é tão eficaz quanto. Esse aqui seria mate, o bispo cobre e você joga esse, ó. Torre H1.
né? Você passa a vez, o bispo não pode se mexer, tá cravado, tem que tirar o rei. Assim é mais simples, né? É mais simples do que a outra manobra, é muito sofisticada. E ganha igual. Então, por isso que cuidado, rei H4 perde. O Guiri segue com o lance rei H5, o único lance da posição. E agora sim, né? O Sindarov percebendo aqui que o Guiri não vai nunca ceder um final como esse, segue simplesmente com torre por G4, rei toma, e aqui temos um empate. Sindarov segue invicto no torneio de candidatos, segue líder no torneio de candidatos, com uma diferença grande de pontuação. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. E é o seguinte, Sindarov fez mais uma partida altamente precisa aqui, né? 96,5 para cada um dos jogadores. O Sindarov teve uma pequena dianteira, né? É discutível se dava para levar aquilo para uma vitória. Dava para continuar pondo pressão. E aí talvez com o Guiri tendo menos tempo, é provável que o Magnus Carlsen pudesse ganhar aquele final. Né? Mas a gente está falando do melhor jogador de finais da história, que é o Magnus Carlsen. Eu acredito firmemente que o Carlsen não deixaria escapar essa vitória contra o Guiri, tá? Mas o Sindarov jogou muito bem esse final, mas faltou um pouquinho ali, faltou um pouquinho para poder levar isso aí para uma vitória, né? Vamos dar uma olhada como é que tá o rating aqui do Sindarov, que tá muito alto, galera. Aqui, ó. Eu tô no 2700chess.com, tem os ratings ao vivo, e o Sindarov tá ganhando 25 pontos de rating nesse torneio. Ele agora é o número 5 do mundo, 2.770 de rating, tá buscando o seu compatriota Abdul Satorov com 2.780. Ricardo caiu um pouquinho de posição. Caruana segue firme, muito próximo dos seus 2.800 aqui de rating, né? Caruana que tá fazendo um super torneio aqui, né? Vamos falar bem a verdade, 4,5 pontos. O ponto todo o Caruana tá fazendo um torneio muito bom, sem exagero, é muito bom. O Sindarov tá fazendo um torneio surreal, tá? Não é assim que o Sindarov tá fazendo um bom torneio e o resto tá mediano. Não. O Caruana tá fazendo um torneio violento, top. Pra vocês terem ideia do que o Sindarov tá fazendo aqui. Ele tá fazendo história, de verdade. Isso aqui não é normal, tá, galera? 6 pontos em 7 rodadas não é comum num torneio que é tipo um torneio de candidatos. Eu vi até um pessoal discutindo, foi o Ludwig Hammer, que falou assim, cara, se o Carlsen tivesse nesse torneio, provavelmente ele não ganhava, né? Essa é a dificuldade do Magnus Carlsen. Se um dia ele quiser voltar para o circuito pensado mundial, ele precisa ganhar o torneio de candidatos. E o torneio de candidatos é um torneio muito difícil. E por que o Carlsen provavelmente não ganharia esse torneio? Porque o fato do Carlsen jogar bem não invalidaria, em tese, né? Precisa ver aspecto psicológico e tal, mas não invalidaria essa pegada que o Sindarov está fazendo no torneio, né? Então, assim, enquanto o Carlsen poderia estar com um pouquinho melhor que o Caruana aqui, com 5 pontos, o Sindarov tá numa pegada absurda, com 6, entendeu? Então, o fato do Carlsen estar aqui não diminuiria o que o Sindarov está fazendo contra os outros adversários, em tese, né? É uma teoria, ninguém tem a razão, ninguém sabe a verdade sobre isso, né? Mas, para mim, me faz muito sentido. Não sei se é bem isso ou não, mas de fato para mim me soa bem alguma coisa por aí, entendeu? Acho que o Carlsen de fato no torneio de candidatos, a coisa complica. Muito bem, galera, 7ª rodada, torneio pegando fogo, daqui pra frente são mais 7 rodadas, de um total de 14, todo mundo agora vai jogar contra todo mundo de novo pela segunda vez, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!